Função, utilidade. Então esse vai ser, ou este é o assunto do vídeo de hoje, função, utilidade, que faz parte do capítulo sobre utilidade. Utilidade é uma grande área de estudo que pertence à microeconomia. A microeconomia, que por sua vez é uma outra grande área de estudo dentro da economia. Microeconomia e macroeconomia são as duas maiores áreas de estudo da economia. E aí, microeconomia se preocupa em entender as relações, ou entender a formação de preço, entender a utilidade, entender as preferências do consumidor, entender as restrições orçamentárias, enfim. Tudo que é relacionado a empresas e famílias no dia a dia, na economia real, na economia próxima das pessoas, na economia próxima das empresas, próxima das famílias. Enquanto que macroeconomia se preocupa já com situações de governo, planos econômicos e coisas desse tipo, inflação, emprego, desemprego, taxa de juro, são coisas que fogem um pouco ou se distanciam das pessoas e da economia real, da economia mais próxima das pessoas. E aí existe uma frase bem básica, bem fundamental, básica no sentido de que ela é muito importante, que diz o seguinte: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então essa frase resume muito dos primeiros conteúdos sobre microeconomia, a base da microeconomia. Então as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolherem significa livre mercado, então microeconomia estuda o mercado também, né? E uma das possibilidades é o livre mercado. Então as pessoas poderem escolher refere-se a esse assunto da microeconomia que é o mercado. Então as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As melhores coisas pelas quais podem pagar, melhor coisa tem a ver com as preferências do consumidor, que é uma outra grande área de estudo da microeconomia. Preferências dos consumidores. Então as melhores coisas têm relação com isso. Pelas quais podem pagar. Poder pagar tem relação com outro grande assunto da microeconomia, que é a restrição orçamentária também. Então, repetindo a frase, que resume muito dos primeiros assuntos da microeconomia, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Agora, utilidade nada mais é do que um modo de descrever as preferências dos consumidores, ou seja, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então é uma descrição das preferências, das melhores coisas que as pessoas podem pagar. Isso é a utilidade de modo bastante resumido, é isso. A utilidade passou a ser vista somente como um modo de descrever as preferências. E hoje, então, apenas um ou dois parágrafos sobre a função de utilidade, que quando usamos esse termo função, significa o quê? Equação matemática, né? Esse vídeo precisaria dividir em alguns, porque o texto é muito extenso, e ficaria apenas com os primeiros parágrafos deste livro aqui. Eu super recomendo este livro se você quer entender um pouco de microeconomia. Princípios Básicos, Microeconomia, do Varian, que foi inclusive o livro que eu utilizei na faculdade. A função, na faculdade de economia, né? A função de utilidade é um modo de atribuir um número a cada possível cesta de consumo. Na microeconomia, quando se observa ou quer se analisar um comportamento do consumidor, leva-se em conta um gráfico, né? Eixo X, eixo Y e eixo Y, em que se compara cestas de consumo. Cesta de consumo A e cesta de consumo B, por exemplo, ou cesta de consumo X e cesta de consumo Y. De modo que se atribuam às cestas mais preferidas números maiores que os atribuídos às menos preferidas. Isto é, a cesta X1, X2 será preferida a Y1 e Y2. Se e somente se a utilidade de X1 e X2 for maior que a utilidade de Y1 e Y2. Os símbolos X1 e X2, preferencialmente Y1 e Y2, se e somente se a utilidade de X1 e X2 for maior que a utilidade de Y1 e Y2. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui é que apenas está traduzindo para uma linguagem matemática que a função utilidade tem a ver, deve ser escrita dessa forma. Então, a cesta de consumo X1 e X2, preferencialmente Y1 e Y2 tem preferência. Se a cesta X1 e X2 tiver uma utilidade superior a Y1 e Y2. A única propriedade de uma atribuição de utilidade que interessa é o modo como ela ordena as cestas de bens. A grandeza da função de utilidade só tem importância na medida em que ela hierarquiza as diferentes cestas de consumo. A extensão da diferença de utilidade entre quaisquer duas cestas não importa. A ênfase que esse tipo de utilidade confere ao ordenamento das cestas de bens faz com que ela seja chamada de utilidade ordinal. Último parágrafo. Vejamos, por exemplo, essa tabela que eu vou tentar descrever aqui, em que são ilustradas diversas formas de atribuir utilidade às três cestas de bens em que todas as atribuições ordenadas às cestas do mesmo modo. Neste exemplo, o consumidor prefere A a B
e B a C. Então ele prefere A do que B e prefere B do que C. Ou seja, no fundo ele prefere A do que todos. Todas as formas indicadas são funções de utilidades válidas que descrevem as mesmas preferências, porque todas têm a propriedade de que a cesta A seja atribuído um número maior que o atribuído à cesta B, que por sua vez recebe um número maior que o atribuído à cesta C, aquilo que eu falei, né? Então essa tabela é uma tabela, deixa eu te mostrar um pouco aqui, ó. Tabela que mostra a utilidade então das cestas de consumo. Bem aqui. Nessa cesta temos a cesta A, B e C. A utilidade da cesta A é 3, utilidade da cesta B, a utilidade 1 da cesta B é 2 e a C é 1. A utilidade 2 da cesta A é 17, da B é 10, depois é 0002. E a utilidade 3 é menos 1, menos 2, menos 3. Então, existem né, diferentes formas de atribuir utilidades. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje, só para ter uma noção do que é essa função utilidade, que tem a ver com a preferência do consumidor. No próximo vídeo, continua a partir desse ponto, começando a tratar sobre transformação monotônica. Beleza? Estou construindo essa playlist de microeconomia. No vídeo passado eu iniciei a ideia do que seja utilidade e hoje estou dando continuidade por aqui. Toda segunda, terça, toda quarta-feira um vídeo sobre microeconomia nesse canal. Valeu!